gente, sou a Rafa Fustanho, eu tô só na onda dos documentários. Acabei vendo um atrás do outro, vou comentar com vocês esse também. Que é, eu tinha me indicado, alguém me indicou no Instagram pra assistir, me marcou e tudo. Rafa, já viu esse? Eu fui ver e chamava Três Estranhos Idênticos. Uma história que eu achei sensacional, assim. Realmente eu não conhecia essa história, não lembrava. E no original é Three Identical Strangers. E ele vai começar contando a história do Robert, né? Ele vai estudar na escola, numa faculdade, ele tem 19 anos, e quando ele chega nessa faculdade, ele é na década de 80, né? Ele chega nessa faculdade, ele é confundido com o tal de Ed, as pessoas começam a olhar pra ele, começam a apertar a mão dele, e enfim, começam a chamar ele de Ed, vê uma garota beija na boca dele, ele começa a falar, gente, tá meio estranho isso aí, como é que... Enfim, ele começa a reparar que estão confundindo ele com o cara e o nome dele não é Ed. Quando ele vai pro dormitório, um amigo dele pega e fala, olha, eu sou o melhor amigo do Ed, você é a cara do Ed. Você tem um irmão gêmeo? Ele falou, não, mas eu sou adotado. Ah, o Ed também é. Que dia que você nasceu? Aí ele fala, 12 de julho de 1961. Ele fala, o Ed também, e o Ed também é adotado. Quando ligam pra esse Ed fala, olha, eu tô em tal determinado lugar. Eles vão se reencontrar, vão começar a conversar, vão conversar com a mãe desse Ed e vão descobrir que foram adotados no mesmo orfanato e vão descobrir que são irmãos. Essa história vai ficar super marcada. E aí um jornalista vai ver essa história, vai saber dessa história, eles vão ficar juntos, vão achar uma barata essa história e tal, eles são muito iguais. Eu falo, gente, nossa, né, carinha de um, focinho do outro. Os pais vão ficar impressionados porque os pais não sabiam dessa história, porque quando você faz um processo de adoção, o comum é o pai saber se tem outro irmão, até porque é oferecido a esse pai e essa mãe se eles querem, né, para não separar os irmãos. Esse é um processo de adoção comum. Se o pai e a mãe não querem, as crianças são separadas, mas a prioridade é deixar os irmãos juntos. Tanto que se um casal quiser ficar com o casal, a pessoa, né, solteira quiser adotar os irmãos, ela tem preferência. Então, eles vão pegar e não vão falar, poxa, mas esse lugar não me contou que tinha irmão, ou eu falar, também não sabia. Mas o mais impressionante vai ser que quando publicar essa matéria no jornal, uma pessoa de outro estado vai ver esse jornal e vai falar que é é o David. Vai falar, desculpa, eles são iguais a mim. E vai mostrar pra mãe dele, pro pai dele, eles vão falar, realmente ele é igual a você, mas a gente também, quando te adotou em determinado lugar, é nesse lugar que a gente adotou, e você não tinha outros irmãos. Resumo da ópera, eles vão se reunir, vão descobrir que são trigêmeos, e que foram adotados no mesmo local, mas que esse local, que era um local geralmente de famílias judias entregarem seus bebês para adoção, não tinha contado a verdade para eles de que tinha essas crianças. Quando encostados na parede, esse local então disse, o que era uma mentira que a gente vai saber um pouquinho mais na frente, contou para eles o seguinte, olha, a gente fez isso porque era muito difícil que alguém quisesse 3 crianças, é muito difícil, a gente queria que as crianças fossem adotadas logo, eles já chegaram aqui com tantos meses e tal. E aí eles contaram isso, não tinha mais o que ser feito, e eles foram embora. Só que isso era uma mentira que a gente vai descobrir um pouquinho mais lá na frente por que era mentira. Esses trigêmeos, então, de 19 anos, começaram a fazer muito sucesso. Eles fizeram tanto sucesso, eles começaram a ir em todos os programas de auditório americanos. Eles eram pagos para fazer aparição em festa. Eles foram convidados pela Madonna para fazer participação, acho que foi naquele filme Procura-se Susan Desesperadamente. Eles tinham vários namorados, fizeram um maior sucesso mesmo, gente. Então eles começaram a sair na capa de tudo que é revista. E aí os próprios pais dele falaram, gente, vocês estão super famosos. Geralmente eu tô tendo que ver na televisão ou no jornal aonde vocês estão, qual é a cidade que vocês estão, porque vocês não estão parando em lugar nenhum. E aí, o plot twist dessa história é que, na verdade, eles, depois lá na frente, acabou sendo descoberto que tinha um psiquiatra que trabalhava nessa clínica e que eles, na verdade, foram separados propositalmente para fazer um experimento sobre gêmeos. Esse experimento nunca foi publicado, mas esse experimento queria provar que os gêmeos, mesmo separados, se eles tinham alguma conectividade entre eles ou não. Ou seja, eles eram separados, eles eram analisados e essas famílias então recebiam desse local da adoção a visita dessas pessoas que filmavam eles de vez em quando para saber como é que estava sendo o crescimento deles. Eles achavam que era uma coisa comum, mas isso não era uma coisa comum, os locais de adoção não fazem isso, mas eles mentiam que era.
em prol dessa pesquisa desse cara, que acabou morrendo sem nunca publicar essa pesquisa, mas que isso era uma coisa completamente contra as regras, contra as leis de tudo. Esses 3 irmãos acabaram se separando, um deles inclusive suicidou-se, tirou a própria vida. E eles acabaram se separando mesmo, não se vendo mais. Eu acabei lendo também uma reportagem de que os irmãos não se falavam mais até esse documentário ser feito. Né, no caso 2, porque um deles já faleceu. E aí, mas ele faleceu sem saber dessa história, desse teste. Né? Então, assim, foi recordado com os outros 2 tudo o que tinha acontecido. Eles tiveram filhos, casaram-se, tudo. E alguns pais também aparecem nesse documentário que tem no Netflix. Bom, eu achei esse documentário super interessante. Infelizmente, um deles, né, não tá mais vivo aí pra contar a história. Mas eu achei impressionante essa história e eu acho que vale super a pena assistir. Então, se vocês já assistiram, não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam aqui que eu trouxe pra vocês aí pra assistir esse documentário que é, né, bem intrigante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.